bom dia, bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Devocional do dia 14 de janeiro, continuando aqui com o tema Sacrifícios Espirituais Agradáveis a Deus. E hoje nós vamos estar tratando a respeito do louvor. O texto, que é a leitura diária dos irmãos, é Hebreus capítulo 13. E eu vou ler aqui os versículos 5 e 15 do capítulo 13. E também vou estar lendo Tiago 5,13, que diz assim: Seja a vossa vida sem avareza. Estou lendo aqui Hebreus. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E aqui no verso 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quero que você perceba a conexão que tem o louvor com contentamento. Tiago 5,13 diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Meus irmãos, meditando e estudando aqui no capítulo 13 de Hebreus, a gente vai perceber claramente a conexão que há entre a pessoa estar contente, estar em contentamento com aquilo que ela tem, apesar das lutas, apesar daquilo que ela está sofrendo, e a gratidão, o louvor a Deus. E falando de lutas, perceba que os hebreus, a quem essa carta foi primeiramente escrita, eles estavam passando por sérios problemas. Aqui no versículo 2 diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Preste atenção na palavra hospitalidade no versículo 2. E no 3 diz assim: lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos, também no corpo. Ele está falando aqui dos irmãos, dessa época aqui, dos hebreus, que por conta da sua fé estavam sem casa, sendo expulsos ou fugindo dos locais onde moravam, sem ninguém na vida. E precisavam de quê? De que alguém os hospedasse. Por isso que ele incentiva aqui a prática da hospitalidade, porque estes estavam sem ninguém no mundo, sem rumo, sofrendo por amor a Cristo. E nesse sofrimento, a igreja tinha a missão de hospedá-los, de cuidar dessas pessoas. Aí ele cita aqui os presos e os maltratados. Então repare como estavam esses irmãos aqui nessa época, a quem primeiramente essa epístola ela foi escrita em grande sofrimento. O interessante é que parece que o autor aqui dessa epístola não está prestando muita atenção nisso, porque todos estavam em sofrimento. Mas aqueles que tinham casas, ele está dizendo aqui, hospedem quem não tem. Aqueles que estavam livres, mesmo correndo o risco de ser preso, ele está dizendo aqui, se lembre dos presos. Vão lá, visitem, procurem de alguma forma ajudá-los. Os que estão sendo maltratados. Muitas vezes, a gente vê uma pessoa sofrendo e a gente deseja não colocar mais cargas sobre ela. Mas parece que o autor aqui aos Hebreus, dessa carta, ele faz justamente o contrário. Certo? Ele faz justamente o contrário. Ele aumenta a carga sobre os irmãos. Mas o que ele quer dizer com isso daqui, meus irmãos? Ele quer dizer o seguinte, que apesar do sofrimento que eu, você podemos passar, que eles aqui estavam passando, a gente deve continuar amando as pessoas. A gente deve continuar evitando o pecado e adorando a Deus. Certo? Em qualquer situação, a gente deve continuar com as nossas responsabilidades espirituais. No tempo bom ou no tempo ruim. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando tudo está tranquilo, em paz, ou na provação e perseguição. A gente deve continuar com as nossas atividades espirituais. Preste atenção, porque a palavra sacrifício de louvor, hoje o nosso sacrifício é de louvor, através de Cristo. Sacrifício, lembra o quê? A agonia dos animais que eram sacrificados na antiga aliança, que os hebreus aqui entendiam muito bem, porque eram hebreus, judeus, eram crentes convertidos do judaísmo para o cristianismo. Então, assim, em meio ao sofrimento, quando nós estamos sofrendo, e mesmo assim perseveramos em ajudar as pessoas, em fazer a obra de Deus, no amor fraternal, como ele diz aqui, o versículo 1, a gente resiste, e ele diz lá no versículo 1 do capítulo 13, permaneça o amor fraternal, ou seja, o amor permanece em nossa vida, permanecemos fazendo a vontade de Deus. O que é isso daí? É a gente fazendo a vontade de Deus, mesmo em agonia. E dessa forma, ao adorarmos a Deus, ao louvarmos ao Senhor, nós estaremos finalmente entoando o sacrifício de louvor. Está tudo ruim, louvemos ao Senhor. Está tudo mal, louvemos ao Senhor. Hoje está tudo bom, continuemos a adorar o Senhor. Certo? E o interessante, eu quis também no início falar aqui da conexão do contentamento, certo? Com a questão do louvor. Ele vai falar aqui que a gente não deve amar o dinheiro, ser avarento, mas contentai-vos com aquilo que a gente tem. Preste atenção, aquele que está contente com o que tem,
mesmo sendo pouco, ou que ficou pouco por alguma tribulação, alguma perda, essa pessoa que está contente, satisfeita com aquilo que Deus deu, sendo pouco ou sendo muito, essa pessoa vai fazer o quê? Louvar. Quando a gente tem um sentimento no nosso coração de contentamento, de gratidão a Deus, isso nos impulsiona ao quê, irmãos? A louvar. E mesmo em meu sofrimento, a gente cultivar essa atitude de agradecer a Deus pelo pouco que tem, ou por aquilo que ainda restou, a gente vai estar o quê? Contente. Isso que é, irmãos? Isso vai nos levar ao quê? Louvar a Deus. Então você está passando nesse momento por um tempo difícil, por uma situação complicada, louve a Deus, meu irmão. Continue ajudando as pessoas, se contente com aquilo que você ainda tem, e pode ter certeza. No capítulo 12 ele vai falar, vocês não resistiram ainda até o sangue, ou seja, tem pessoas que estão dando a vida por amor a Jesus. Ele fala aqui dos presos. Sabe, aqui no Brasil parece que é muito distante na realidade. Essa questão dos presos por causa do Senhor, por causa do Evangelho. Mas olhe para a Coreia do Norte, olhe para a China, olhe para países muçulmanos, onde os cristãos são perseguidos, maltratados, massacrados, mortos. Certo? Lembre-se deles, olhe para eles, interceda e olhe por eles. E veja que tem gente sofrendo mais do que você. Certo? Então a gente ainda não resistiu até o sangue. Então estamos sofrendo, não murmure diante do Senhor, mas o adore. Faça como Jó, que depois de ter perdido tudo, ficando somente a vida dele, ele adorou ao Senhor. Ele glorificou a Deus. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, nesse dia faça a Deus sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Quando estamos na provação e a gente adora a Deus, estamos verdadeiramente oferecendo ao Senhor sacrifício de louvor. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão e adoraram a Deus depois de serem açoitados, estando eles presos, louvando e adorando a Deus. Coloque louvores, meu irmão, e o adore. Mas não se esqueça, é os lábios adorando e as mãos trabalhando para Jesus, servindo o próximo. Que é o contexto aqui. Leia todo o capítulo 13 e você vai ver. E a gente tem que se lembrar dos necessitados, dos que sofrem, dos pastores, olhar por eles, imitar a fé deles, interceder por eles. Olhe, meu irmão, leia, estude. Deus vai falar com você e aprenda. O crente tem que dar a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Ele. E um deles é o sacrifício do louvor, que vem através de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, coloque louvores. Adore ao Senhor após a nossa oração. Adore ao Senhor. Certo? Agradeça a Deus por aquilo que você ainda tem. Ele está dizendo aqui para o crente, não tem tempo ruim. Está tudo bem, está tudo mal. Adore ao Senhor, meu irmão. Louve ao Senhor. Sabe, as cadeias vão se quebrar, as portas vão se abrir. Adore ao Senhor, crente. Adore ao Senhor, meu irmão, minha irmã, nesse momento. Em nome de Jesus. Olhe para Ele, olhe para o Senhor e agradeça o que você ainda tem. Você está contente? Está não? Pois se contente. Certo? Ó, a solução para a avareza que o autor aos Hebreus vai falar aqui é o contentamento em Deus, que disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ele vai declarar que ousemos então dizer, o Senhor é o meu refúgio. Quem me poderá fazer o homem? Não tema o homem, não tema as ameaças dos homens. Só adore a Deus, como Paulo e Silas na prisão. E a solução virá em nome de Jesus. E se não vier, como ele vai citar aqui os guias, que foram exemplos, que já tinham morrido, os pastores, se não vier, ele diz aqui no versículo 8, lembre-se, Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele vai te dar força, como Ele deu aos heróis da fé, do capítulo 11, ao Senhor Jesus, a esses pastores que Ele cita aqui, como o Senhor os fortaleceu para eles resistirem até a morte. Esse mesmo Senhor é o mesmo, e vai também nos fortalecer, nos ajudar nesse momento. Então, fique contente, meu irmão, seja grato a Deus por tudo. Tem um carro, tá velhinho, um carro novo, agradeça a Deus. Tem uma casa, tem uma esposa, agradeça a Deus pelo seu rosto, pelos seus olhos. Fabiano, não é muito bonito não. Agradeça a Deus, meu irmão, se contente com aquilo que Ele te deu. Quem vai e faz o homem feliz é Deus. Agradeça a Ele. Não se esqueça das suas atividades espirituais. Está atribulado? A obra continua, meu irmão. Então sirva as pessoas, sirva a igreja, sirva a liderança. E louve a Deus, através do Senhor Jesus Cristo, por meio de Cristo, com sacrifícios. Que lembra, já falei, as agonias daqueles animais sacrificados, sofrendo no Antigo Testamento. Então ele está dizendo, mesmo em meu sofrimento, ajude as pessoas, se contente com o que você tem e adore a Deus. Lembra de Jó, adora a Deus e o inimigo cairá por terra e será envergonhado em nome de Jesus. Amém, amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos orar? E a nossa oração hoje é por agradecimento. É uma oração de agradecimento a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Seja fortalecido. Amém?
Oh, meu Deus, muito obrigado, Pai. Que essa pessoa, meu Deus, nesse momento abra os lábios e te adore, Senhor. E te agradeça, Pai, por tudo aquilo que ela tem. Meu Deus, que essa pessoa, Pai, tire os olhos nesse momento da dificuldade, da tribulação, da situação difícil, e o coração dela seja fortalecido enquanto ela te adora, enquanto ela diz obrigado, Senhor, porque nada pode fazer o homem. Obrigado, Jesus, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Como fortaleceste os crentes do passado, como operaste milagres no passado, o Senhor faz hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela esposa que tenho, pelo filho que tenho, essa pessoa também que está me ouvindo, esse irmão, essa irmã também está agradecendo, meu Deus, essa pessoa. Agradece a Ti por aquilo que ela tem, Pai. Agradecemos pelo nosso transporte, seja público, seja particular. Agradecemos pela casa, se é alugado própria. Meu Deus, obrigado, Pai. Nós estamos contentes com aquele que disse, nunca te deixarei, ou seja, a minha presença contigo é constante, é todos os dias até a consumação do século. Aquele que disse, nunca te desampararei, ou seja, o meu socorro vai estar sempre ao teu favor. Oh, meu Deus, enquanto a gente te agradece, socorre, Pai, essa pessoa em nome de Jesus. Meu Deus, quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha casa, em minha família, Senhor. Na igreja, Pai, onde sou pastor. Que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor abençoe esse povo, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por eles. Ainda que sejam pouquinhos, eu te agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, e te louvo. E te adoro, Senhor. Bendigo o teu santo nome. O Senhor tem multidões de misericórdia. O Senhor é benigno, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Eu declaro nesse momento, Senhor, teus atributos. Tu és bom, Pai. Tu és eterno. Oh, Deus maravilhoso. E bom para mim é estar em tua presença, Senhor. Bom para essa pessoa que me ouve é estar em tua presença, Pai. E assim estamos contentes e te louvamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Coloca um louvor aí agora. Vai pro teu trabalho adorando a Deus. Se desce a joelha, canta, louva, meu irmão. Oferece a Deus nesse momento sacrifício de louvor, que são frutos dos lábios daquele que confessa o santo nome de Jesus. Adore a Deus nesse santo nome, e a tua adoração vai atingir de cheio o coração do Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.